Pessoal, então, bom dia, sejam bem-vindos. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos em zoologia, trocando uma ideia com o terceiro ano do Colégio Planeta. Essa aula não tem 40 minutos de duração a partir da gravação, porque antes da gravação a gente deu umas orientações didáticas para os meninos. Quero relembrar vocês algumas coisas. Matéria da nossa prova vai ser artrópodes. 2, vai chegar disponível para vocês alguns formulários contendo links, nos quais eu vou gerar atividades, pontuação de atividades. Essa pontuação também estará relacionada a artrópodes. Você vai utilizar as atividades para revisar as principais partes do conteúdo e, assim, mandar muito bem na prova. Queridos, do filo, a ideia não é atrapalhar novamente todas as informações, porque elas já estão gravadas, mas eu quero te dar umas dicas de estudo. Então, a ideia, meus amores, está relacionada com o seguinte. Esse grupo de criaturas é um grupo muito diverso, com um monte de organismos. Aí, um roteiro de estudo eficiente sobre essas criaturas está relacionado com o seguinte. Ó, nome do filo, obviamente. Quem faz parte do filo. Que criaturas estão aqui no filo. Tá? Como que essas criaturas estão divididas ou classificadas? Isso aqui é a parte de classificação, tá? E aí a gente conversa um pouquinho sobre algumas novidades evolutivas desse grupo, ou sobre algumas características gerais. Amores, em características gerais, a gente está tentando pensar em características que são comuns às criaturas do filo. Mas pensa pela ideia do seguinte, eu estou pensando na ideia assim, ó, você tem criaturas que são muito diversas nesse grupo aqui, é óbvio que as características gerais pode ser que não sejam atribuídas a todas elas. Mas, vamos lá. Filo é os artrópodes, representantes, aranhas, carrapatos, escorpiões, pulgas, camarões, lagostas, abelhas. Queridos, assim, a gente poderia passar muito tempo citando os seres dessas criaturas. Para poder facilitar a vida, o mais fácil para poder identificar os representantes é ir direto para a parte de taxonomia. Aí aqui no texto de taxonomia, você está trabalhando basicamente com 5 grandes grupos ou 5 classes. Pensa só, filo, né, naquela categoria hierárquica dentro do sistema, eu estou pensando basicamente depois de classes. Aí eu tenho aqui assim, ó, sem ordem, tá bom, entre eles? Crustáceos, aracnídeos, insetos, quilópodes e diplópodes. Pronto. Assim sendo, meus amores, crustáceo, camarão, caranguejo, lagosta. Aqui em aracnídeo eu tenho escorpiões, aranhas e os carrapatos também, insetos, pulgas, grilo, mosca, os pernilongos, besouros, borboletas, basicamente. Eu vou trocar de lugar aqui, só isso com isso aqui por uma questão muito simples. Eu vou colocar os aracnídeos primeiro, porque tem como fazer uma subdivisão aqui. Aracnídeos e crustáceos. Pessoal, estou de olho no chat, vou comentando as respostas ao longo da explicação, tá bom? Olha só, uma outra subdivisão que é possível fazer na análise desse grupo aqui, meus queridos, é que essa galera aqui, ó, não tem mandíbulas, eles são chamados de queliceratos, porque eles têm quelíceras em vez de mandíbula. Mandíbula vai permitir a gente fazer isso aqui, ó, movimento de mordedura, tá? Então isso aqui, ó. Basicamente, os queliceratos não têm isso, eles têm 2 estruturas que terminam em aguilhões, né? No caso da aranha, o aguilhão fica na ponta das quelíceras e no caso do escorpião, o aguilhão contendo as glândulas de veneno fica na porção final do abdômen. Então o abdômen dele é ramificado,
Aí ele tem uma cauda, essa cauda toda ramificada. A última porção da ramificação da cauda ramificada é o aguilhão. Beleza? Então, é essa ideia. E aí, esses outros grupos de criaturas aqui, ó, apresentam mandíbulas. E esses aqui são os mandibulados. Continuando a explicação, queridos, entre os quilópodes, basicamente o único grupo que tem relevância para o ensino médio, meus amores, é o grupo das lacraias. Os quilópodes têm um corpozinho segmentado e um par de patas em cada segmento. Aí as lacraias estão nesse grupo aqui. Existem diversas espécies delas, tá bom? Lacraia é um nome comum, é tipo como se você falasse felino, é bem amplo. Os diplópodes apresentam dois pares, se eu sei esse diplo, um duplo, tá? Dois pares de patas por segmento corporal. Aí, centopeias, piolhos de cobras fazem parte desse grupo de criaturas aqui. Quando eu pensando em características gerais, meus amigos, então, assim, eu usei taxonomia para poder exemplificar os representantes. Quando você está pensando em características gerais, algumas características são comuns a essa galera aqui. Eu vou começar pelo nome do filo. Pés articulados ou patas articuladas. Você vai lembrar que quando esses termos aqui foram estabelecidos, meus amores, eles foram baseados em características anatômicas das criaturas. E hoje o nosso critério ele é evolutivo. Nós conversamos sobre isso em taxonomia. Né? O critério que a gente utiliza hoje em dia para poder classificar os seres é baseado em características que são evolutivas, comparação de bases nitrogenadas, de sequências de RNA, DNA, beleza? Aí a nossa ideia aqui tem a ver com o seguinte. Tá, Paladino, eles chamam patas articuladas, mas, poxa, mano, minhas patas também são articuladas. Querido, é só um nome que foi dado para esse conjunto de criaturas, tá? Não significa que toda criatura que tem pata articulada deveria estar no grupo dos artrópodes. Isso é simplesmente um nome que foi dado, tá? O nome do nosso grupo é o grupo dos cordados, né? A gente apresenta uma estrutura que chama notocorda, a gente deve começar a conversar sobre ela hoje ainda, no próximo horário. Meus lindos, a nossa ideia aqui é relacionada com o seguinte. Ainda dentro de características gerais, e eu não estou escrevendo, porque, como eu te disse, a ideia é fazer uma revisão aqui, tá bom? Todas essas informações foram discriminadas uma por uma na aula postada no sistema no dia 6. Entre as características gerais, além das patas articuladas, uma outra questão que é bem marcante desse grupo aqui, queridos, é a questão deles terem um esqueleto externo de quitina. Quitina não é uma característica que aparece exclusivamente nesse grupo de criaturas. Eu quero te lembrar que ela é um polissacarídeo nitrogenado. Então, o que é polissacarídeo? Um açúcar, um carboidrato. Tá? Então, você estudou polissacarídeos lá em glicídios na bioquímica. E aí, ele tem inclusive essa nomenclatura, porque inicialmente, quando a gente descobriu ele, nós pensamos tratar-se de uma proteína. Por isso que ele tem essa nomenclatura ina no final, depois que as análises moleculares definiram, né, que, na verdade, tratavam-se de um polissacarídeo. Mas só para poder te lembrar, alguns dos vermes que a gente estudou têm o corpo revestido por quitina também. Os fungos têm parede celular de quitina também. Então, essa não é uma exclusividade desse grupo. Apesar que um esqueleto externo rígido de quitina é uma exclusividade desse grupo, que inclusive limita o crescimento dessa criatura, fazendo com que essa criatura tenha um outro perfil de crescimento. Então, uma das características que é marcante nesse grupo e que é bem repetitiva em questões vestibulares, eu analisei algumas questões na aula, tá bom? Então, na hora que você for assistindo, os últimos minutos da aula são análise de algumas questões. Eles têm um padrão de crescimento que é um pouco diferente do que acontece com outras criaturas. Olha só. Aqui, em um desses eixos, eu estou pensando o tamanho que a criatura tem ao longo do tempo. Criaturas como eu e você, a gente nasce já com um determinado tamanho e o nosso tamanho vai aumentando gradativamente até a gente atingir, pronto, cheguei no meu potencial de crescimento. Essas criaturas, queridos, elas vão nascer de um determinado tamanho e aí o exoesqueleto limita o crescimento deles. Aí eles sofrem um fenômeno chamado de muda ou equidise, e aí nesse fenômeno chamado de muda ou equidise, eles trocam de esqueleto, é uma característica que é muito marcante desse grupo. Aí, esse lugar em que eles trocam de esqueleto, eu vou destacar aqui ó, com esse pontinho rosa. Depois da troca de esqueleto, a criatura cresce, atingindo de novo um novo ponto de estase, um novo ponto de estabilização do crescimento. Aí ele ocupa o espaço interno do exoesqueleto.
passa por outro fenômeno de muda ou equidise, e aí ele vai e cresce novamente, e assim vai acontecendo até a criatura atingir o tamanho total dela. Esses gráficos, quando são representados nos exercícios de vestibulares, eles não são representados com esse pontinho que eu marquei aqui. Esse pontinho aqui representa o fenômeno de muda, que também é chamado de equidise. Tanto que, conforme eu conversei com vocês, esses animais podem ser subclassificados em um grupo chamado de equidizoários, onde estão eles e também os nematóides, tá bom? Lembra que a gente falou que tem alguns animais que apresentam uma larva ciliada e aí eles são chamados de lofotrocozoários, tá? Ou trocozoários, se você preferir. E aí você tem os lofotrocozoa, que tem moluscos, tem anelídeos, tem os plateumintos, e você tem o equidizozoa, ou equidizoa, é um outro nome que é aplicado também, que é onde estão localizados os artrópodes e também os nematóides, exatamente porque eles fazem esse fenômeno aqui, ó, de muda ou equidise. Tá bom. Meus amores, o que a gente tem de novidade evolutiva mais marcante nesse grupo de criaturas? Até aqui, os seres apresentam gânglios nervosos que têm cordões ventrais. Nos artrópodes, esses gânglios nervosos se fundem, formando uma estrutura só. É a primeira vez que a gente tem no reino animal um cérebro, propriamente dito. Essa fusão dos gânglios cerebrais, ela se tornou uma característica tão marcante, tão importante dentro do grupo, que ele continua, né? Tanto que no nosso organismo, o seu cérebro também tem hemisférios direito e esquerdo, tá bom? Do ponto de vista de funcionamento do organismo, não tem nada que chame muita atenção. Aí, tem alguns aspectos aqui dentro de fisiologia que eu acho que vale a pena a gente discutir. Um deles é esse do sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso dessas criaturas apresenta ou aparece pela primeira vez a ideia de cérebro, gânglio cerebroide. Você tem essa fusão dos gânglios, eles continuam com cordões nervosos dorsais, tá bom? Rapidito. Um outro aspecto que é bastante relevante no que diz respeito à fisiologia desse grupo, meus amores, é o sistema relacionado à parte de excreção, o sistema urinário excretor. O sistema excretor desse grupo, meus queridos, é muito diverso. Aí vale a pena dar uma olhada nisso com mais cuidado, tá? Quando eu estou dizendo que o sistema é muito diverso, estou me referindo ao seguinte. Enquanto os insetos, essa estrutura ela aparece em outras criaturas também dentro dos artrópodes, mas predominantemente no ensino médio ela é identificada nos insetos. Eles vão apresentar a excreção, o que ocorre por uma estrutura que a gente chama de túbulos de Malpighi. Esses túbulos, queridos, eles são biramificados assim, e aí eles se abrem para a cavidade celomática da criatura, tá? Aí são chamados de tubos de Malpighi. Nos slides da aula, eu mostrei aonde que essas estruturas estão localizadas ao longo do corpo desses seres. Dificilmente os vestibulares vão perguntar para você a anatomia interna de um artrópode. Ele vai perguntar qual é a estrutura. Então você tem que saber o nome dela, tá? É bem diverso. Você tem assim, ó, túbulos de Malpighi nos insetos. Você tem as glândulas verdes, que também são chamadas de glândulas antenais nos crustáceos. E os aracnídeos também têm uma estrutura específica do grupo que chama glândulas coxais. Aí, é a única vez no reino animal que a gente tem esses termos. Túbulos de Malpighi, glândulas antenais ou glândulas verdes ou glândulas coxais. Então, esses três grupos glandulares associados à excreção, ela é uma característica marcante desse filo de criaturas. Vale a pena ficar ligado nesse trecho também. Tá bom? Aí eu conversei sobre outros critérios. Os critérios respiratórios também são bastante diversos nesse grupo. Vale a pena dar uma olhadinha nele também, porque eu tenho, mais uma vez, uma característica que é marcante, porque você não vai ver isso em outros grupos de criaturas. Então, dentro do sistema respiratório, essas criaturas, algumas delas vão respirar por aberturas ao longo do corpo, túbulos
que se abrem ao longo do corpo, especialmente na parte lateral do corpo da criatura, e são chamadas de traqueias. São aberturas tubulares que vão fazer as trocas gasosas e jogar o oxigênio, aí, jogar para fora o gás carbônico, dentro do líquido, né? Dentro do líquido somático deles. E aí, insetos em especial têm sistema traqueal, os aquáticos têm sistema branquial, respiração por brânquia. Alguns deles podem apresentar respiração cutânea, especialmente dentro desses dois grupos aqui, ó, dos quilópodes e dos diplópodes. E para além disso, meus queridos, as aranhas, elas apresentam uns discos laminares que são tecido de troca gasosa. Como esses discos laminares eles são praticamente dispostos paralelamente, nós chamamos essa estrutura de pulmões foliáceos. Então, note que sistema respiratório do tipo traqueal e pulmões foliáceos são nomes de estruturas que são exclusivos do grupo dos artrópodes. Respiração cutânea já tinha aparecido em outros grupos. Respiração branquial já tinha aparecido em outros grupos, nos moluscos, né? Mas traqueal e por pulmões foliáceos, esses dois termos é a primeira vez que aparece e só vai aparecer nesse grupo de criaturas aqui, então é característica marcante, tá bom? Eu estou dando um destaque para essas características que eu estou chamando de marcantes, porque em geral, você vai dar uma olhada em zoologia e perceber que no estudo de zoologia as características se sobrepõem muito, elas se repetem muito. Na minha experiência de resolução de questões, né, dentro dos bancos de dados que eu analiso, enfim, ao longo do tempo em que eu venho dando aula, o que eu tenho percebido? Que quando os assuntos de zoologia caem nas provas vestibulares, é mais comum as universidades darem ênfase ou dar um foco naquelas características que são marcantes de cada grupo. Por isso que toda vez que quando eu estou estudando, fazendo um estudo comparativo, eu vejo uma característica que ele só aparece naquele grupo, eu no meu cérebro coloco um post-it lá. Pronto, cara, essa característica é importante para identificar esse grupo de criaturas aqui, tá bom? Especialmente quando a gente pega aquelas questões, queridos, que são muito chatas de resolver, que elas têm questões que são por parágrafo, sabe? Assim, tipo, cada item é um parágrafo contendo uma série de informações para você poder analisar. Então, dentro da jornada depois de fisiologia, esses aqui são os aspectos que são mais marcantes na fisiologia deles. O sistema circulatório é aberto, como eu comentei anteriormente, que difere do grupo anterior, né? Os anelídeos têm sistema circulatório fechado, com diversos corações ao longo do corpo, inclusive contendo hemoglobina. Aí aqui eu vou ter um sistema circulatório que ele é aberto, o sangue irriga umas cavidades chamadas de hemocela ou hemocele. Você vai encontrar com esse E ou um A no final, então tudo a mesma coisa. Meus amores, aspectos que eu acho também bastante relevantes aqui dentro desse grupo, a reprodução é um aspecto importante do grupo por uma série de questões. Primeiro, seguinte, aqui eu tenho animais que são dioicos, então eu tenho animais que têm sexos separados, eu vou ter comportamentos de acasalamento, que a gente já viu em outros grupos também. O grupo dos moluscos também apresentava rituais de corte, por exemplo, mas aqui alguns desses comportamentos são extremamente complexos. E aí eu vou ter também essa questão de competição sexual entre algumas das criaturas, tá? Por acasalamento. E tem alguns padrões de acasalamento aqui que são interessantes. Em geral, essas criaturas apresentam fecundação interna e são ovíparos. Tá? Que critérios são relevantes aqui que vale a pena você dar uma olhada, meus amores? Você faz um link com você está estudando em genética. Lá com você está vendo genética com a Olivia, eu acho, né? Em genética, meus amores, você está estudando um lance do seguinte, olha só. Não sei se você já chegou nesse ponto, mas a determinação sexual, quando você chega na parte de genética ligada aos cromossomos sexuais, você vê que a determinação do que eu estou chamando de macho e fêmea em biologia, isso está relacionado a qual gameta a criatura fabrica, ela tem diferentes critérios. No nosso caso, por exemplo, ela é qualitativa. Quem tem o cromossomo Y é o indivíduo do sexo masculino. É isso. Tá? Em outras criaturas, ela é quantitativa. E tem criaturas que têm análises que são relacionadas à temperatura que o ovo se desenvolve, tá? Como acontece em alguns répteis, por exemplo. Análise quantitativa, você vai dar uma olhada para mim? Nesse tipo de reprodução aqui, ó. Partenogênese. A reprodução por partenogênese, meus lindões e lindonas, vai envolver a seguinte ideia. A fêmea
tem ovos que vão ser fecundados. Os ovos fecundados e, portanto, diploides, dão origem a outras fêmeas. Mas a fêmea é capaz de gerar filhotes só com o óvulo, sem espermatozoide. Se isso acontecer, a criatura é haploide e ela é um macho. Então, isso é uma exceção em relação a alguns padrões de reprodução dentro do reino animal, porque a gente está acostumado a associar a ideia de que os animais fabricam gametas por meiose, né? E no caso de insetos sociais, como acontece com vespas, abelhas, cupins, algumas formigas, o macho ele já é haploide, então vai produzir gametas por mitose, tá bom? É um mecanismo de reprodução e acaba sendo um mecanismo também de determinação sexual. Aqui nessas criaturas, o sexo não é determinado por qual cromossomo você tem, mas por quantos. A ideia é que as fêmeas são diploides, enquanto os machos são haploides. O último trecho, para poder fechar esse ponto aqui, meus amores, a parte de ecologia. Entendidos? Aqui vale a pena dar uma olhada, porque como eu disse, né, uns instantes atrás, essas criaturas têm associações com vários outros organismos, tanto harmônicas quanto desarmônicas. Então você já aproveita para revisar as relações ecológicas. Eles apresentam relações ecológicas intraespecíficas, como as sociedades, formigas, cupins, abelhas, maribondos, vespas, tá? E vão apresentar relações diversas com as criaturas. E várias delas têm desdobramento com os seres humanos. Então, eu falei bastante sobre esse ponto ecológico aqui na aula. É um ponto que vale a pena dar uma olhada. Esses aqui são alguns aspectos que eu acho que vale a pena você olhar para poder estudar, tá bom? A gente se vê daqui uns instantes. E aí, na sequência, nosso bate-papo é sobre os equinodermos. Obrigado, beijo no coração.